Olá IPCA, hoje é sábado, dia 4 de outubro de 2014. Estamos juntos há 769 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os Salmos 107 e 115. Dois salmos que não têm indicação no título sobre o contexto em que foram compostos, mas que, novamente, nos remetem ao período pós-exílio, porque o conteúdo deles nos autoriza a pensar assim. Vejamos o Salmo 107. Ele diz que Deus é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, e quem deveria dizer sobre essas coisas, quem deveria testemunhar isso, eram aqueles que Deus resgatou da mão do inimigo. Até aí podia ser da mão dos egípcios, na época de Moisés. Mas o verso 3 explicita melhor, que ele congregou de entre as terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Mar. Gente que tinha sido espalhada por causa do cativeiro, da destruição de Jerusalém pelos babilônicos, e agora podia voltar para a cidade de Deus e podia adorar. Por isso mesmo é que os versos 22 e 32 falam de oferecer sacrifício, proclamar as suas obras com júbilo e exaltar a Deus na assembleia do povo. O contexto então parece ser de que após o exílio e possivelmente até após a reconstrução do templo, o povo que tinha sido espalhado para vários lugares, não é? Alguns fugiram para o Egito, como foi o caso de Jeremias, que foi levado à força para lá, outros saíram para outros lugares e a maior parte foi levada para a Babilônia, mas o fato é que o povo se espalhou. E no entanto, com a cidade reconstruída, com o templo reerguido, eles podiam voltar e oferecer os seus sacrifícios. Então, as 4 primeiras estrofes deste salmo falam exatamente disso, de um povo que errou, que por seu pecado foi julgado por Deus, mas na sua angústia clamou ao Senhor e Deus o restaurou. Veja a primeira estrofe, versos 4 a 9. Eles andaram pelo deserto em caminhos errantes, estavam famintos e sedentos, mas o verso 6 diz: na sua angústia clamaram ao Senhor e Deus os conduziu para que fossem à cidade em que habitassem. Verso 7, Deus os trouxe a Jerusalém. Veja a estrofe seguinte, verso 10. Não é mais a figura do deserto, agora é a figura das trevas, das sombras da morte, daqueles que foram presos em aflição em ferros, porque se rebelaram contra a palavra de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Isso aqui nos faz pensar muito mais no que aconteceu com os reis de Jerusalém do que em qualquer conduta que tenha sido praticada pelos hebreus enquanto estavam no Egito. Então, Deus lhes abateu o coração, caíram, não houve quem os socorresse. Verso 13. Na sua angústia, clamaram ao Senhor, Deus os livrou. Certo? Terceira estrofe, dos versos 17 a 22. Agora fala da estultícia, da tolice daqueles que se rebelaram contra Deus e seguiram um caminho de transgressão. Eles ficaram tão adoecidos, diz o verso 18, que a sua alma nem estava interessada por comida. Verso 19. Na sua angústia clamaram ao Senhor. Terceira vez que isso aparece, não é? Verso 6, verso 13, verso 19. Então Deus lhes livrou, enviou a sua palavra, sarou o seu povo, restaurou o seu povo. Então rendam graças, verso 21, a Deus por sua bondade e ofereçam sacrifícios. Quarta e última estrofe aqui deste primeiro ciclo. Pessoas que tomando navios desceram aos mares, fizeram tráfico na imensidade das águas. Gente falando aqui que multiplicou comércios e quem sabe projetos humanos, seja a perspectiva aqui, de gente que achou que ia viver a vida sem Deus. Mas Deus falou, fez levantar vento tempestuoso, e esses subiram e desceram e tal, andaram e cambalearam e tudo mais. Verso 28. Na sua angústia clamaram ao Senhor. Quarta vez que isso aparece. E então Deus os livrou. Verso 31. Rendam graças ao Senhor por suas maravilhas, por sua bondade para com os filhos dos homens. Então é bem essa a ideia. São 4 vezes a mesma coisa aqui, mas para dizer, Deus levou o seu povo para o cativeiro, mas lá, quando clamamos a Ele, Ele nos ouviu, Ele nos restaurou. Estamos aqui de volta em Jerusalém para fazer a sua adoração do jeito que lhe é devida. Então, o Salmo termina com alguns versos finais aqui que nos lembram um pouco a situação, aí sim, a história desde Canaã até os dias da Babilônia. Quando se fala aqui que ele estabeleceu no verso 36 os famintos que edificaram uma cidade, são aqueles que tinham sido restaurados. A restauração é dita do verso 33 ao 35 do Egito. Vieram do Egito, versos 33 a 35, e foram estabelecidos em Jerusalém. Verso 37, semearam tudo mais. Verso 38, foram abençoados. Mas verso 39,
tornaram a reduzir-se e foram humilhados. Aqui o cativeiro. Verso 40. Deus lançou desprezo sobre os príncipes. Cativeiro babilônico. Verso 41. Mas ele levanta da opressão o necessitado para um alto retiro. A restauração que é celebrada então nas 4 estrofes anteriores. Os retos veem isso e se alegram, porque Deus de fato restaurou o seu povo, mas o ímpio por toda parte fecha a boca. Ele não está disposto a louvar ao Senhor como o Salmo conclama todos a fazerem. O sábio atenta para essas coisas e considera as misericórdias do Senhor. É assim que a gente entende então o Salmo 107. Vamos para o 115. Todo o pedido que era apresentado a Deus para que restaurasse o seu povo não podia ser baseado na santidade do povo, nos méritos do povo. Daniel deixou isso muito claro na sua oração do capítulo 9, verso 18. Nós lançamos as súplicas fiados nas tuas misericórdias, na tua fidelidade, não nos nossos méritos. O povo não tinha mérito algum. Ezequiel ainda diz, de maneira muito forte, lá no capítulo 36, que Deus restauraria o povo por causa do amor que tinha pelo seu nome, mas não por causa dos méritos do povo. E o Salmo 115 faz coro com essas duas passagens, Daniel 9 e Ezequiel 36. O salmista diz, Senhor, não nos restaure para que nós tenhamos glória. Não a nós, Senhor, mas dá glória ao teu nome. Restaura-nos por causa da tua glória, da tua misericórdia, da tua fidelidade. Por quê? Porque se nós permanecermos sem restauração, as nações vão dizer, cadê o Deus desses judeus aí? E esse é o assunto do verso 2. Então o salmista faz uma oração, mais uma vez, muito informada teologicamente. Deus, nossa esperança de restauração não está em mérito nosso, mas ao saber que o Senhor defenderá o teu nome diante do mundo, porque o Senhor é misericordioso e bondoso para com um povo indigno. Então restaura-nos, Senhor, para que seja dada glória ao teu nome, para que as nações não fiquem caçoando de nós, perguntando, cadê o nosso Deus? Diz o verso 3, nós sabemos que o nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada, que os deuses das nações são ídolos, e aqui então eles desacreditam em vários versos os deuses das nações e os idólatras, e nos lembram aqui muito do que Isaías em particular disse a respeito daqueles que são loucos, que fixam uma madeira com pregos para que ela não oscile, não é? Isso tudo então fica bem pintado aqui no Salmo dizendo, não, o nosso Deus, por sua glória, deve nos restaurar para que as nações não zombem. Ele é o Deus que está no céu e ele é maior do que qualquer ídolo. Então, vem a partir do verso 9 uma declaração de confiança. Nós confiamos no Senhor, a casa de Israel confia no Senhor, nós tememos ao Senhor. Porque Deus tem se lembrado de nós e ele vai nos abençoar. Aí então, depois de declarar a confiança em Deus, depois de pedir que Deus restaure o povo por amor do seu nome, vem aquela certeza. Não, Deus vai nos ouvir, Deus vai nos restaurar. Na sequência, verso 14, vem uma bênção sobre o povo. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre os vossos filhos. Era importante que os exilados que retornaram se multiplicassem, eles eram poucos. Era importante que eles fossem benditos de Deus, como diz o verso 15. Mas o que é muito interessante aqui é que os pronomes mudam. Falava-se muito em nós. Verso 1 dizia, não a nós, Senhor. Não é? O verso 3 diz, o nosso Deus. O verso 12 diz, de nós se tem lembrado o Senhor. Tudo é nós, é o povo falando nós. De repente no verso 14 e no verso 15 vem o vós. O Senhor vos abençoe, sede vós benditos do Senhor. A impressão que dá é que este salmo era cantado responsivamente e que então a congregação pedia, Senhor, não nos abençoe por amor de nós, mas por causa da tua glória. Não deixe os outros zombarem do Senhor, porque nós cremos no Senhor e nós sabemos que os ídolos deles não são de nada. E então, na sequência, o sacerdote responderia, o Senhor vos abençoe, vocês são benditos. E terminaria então o salmo com a congregação mais uma vez respondendo, a partir do verso 16. Os céus são do Senhor, os mortos não louvam o Senhor, mas nós bendiremos ao Senhor, agora e para sempre. Aleluia. O que teríamos aqui então é, Deus, voltamos do exílio, carecemos de restauração. Essa palavra não está escrita em lugar nenhum aqui, mas a ideia de que eles precisam dar lembrança de Deus sobre eles
de que as demais nações estão olhando para eles e dizendo, cadê o seu Deus? Isso se encaixa muito bem nesse tipo de contexto em que todo mundo está olhando para eles e dizendo assim, com essa cidade destruída, com esse templo destruído, vivendo nessa penúria, vocês têm certeza que o Deus de vocês é o Deus Todo-Poderoso? E aí então o Salmo 115 se encaixaria muito bem nesse contexto. Isso serve para nos animar, porque circunstâncias não determinam o tamanho de Deus. Deus não está limitado, nem obrigado a ficar demonstrando toda hora o seu poder. É possível que o seu povo sofra disciplina, como foi o caso dos judeus. É possível que a igreja sofra, como a gente viu em Daniel 11 e Daniel 12. Mas nós sabemos que ao final triunfaremos, porque o nosso Deus está no céu. Ele faz tudo como lhe agrada. Não porque tenha prazer em triturar o seu povo, mas porque é Deus soberano e controla todas as coisas, de modo que tudo seja dirigido para a sua própria glória. Tá certo? Esses então são os comentários para que a gente possa entender Salmos 107 e Salmo 115. Esperamos ter ajudado você, que você tenha uma boa leitura, um bom estudo, e a gente se encontra aqui na segunda-feira, se Deus quiser. Até lá.